Seja muito bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. OAB ganha importante aliado na luta em favor do financiamento democrático de campanhas políticas. Diretoria da Ordem lança agenda legislativa durante encontro com parlamentares da advocacia. OAB vai acompanhar inspeções da Corregedoria Nacional de Justiça nos tribunais. Ordem adere ao projeto que torna obrigatória a permanência do juiz na comarca. E ainda, veja quem são os advogados indicados para representar a advocacia no CNJ e no CNMP. Você confere tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no programa OAB Nacional. A sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília, foi palco do Fórum Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A reunião serviu para discutir o projeto de lei de iniciativa popular sobre o financiamento democrático de campanhas políticas. O projeto, encabeçado pela OAB, já conta com a adesão de 50 entidades da sociedade civil e agora acaba de ganhar mais um importante aliado. Veja na reportagem. O projeto de lei de iniciativa popular da OAB para a mudança do sistema eleitoral já tem o apoio do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e conta agora com a força do Fórum Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O nosso fórum iniciou com 7 entidades, hoje tem 70 entidades de 5 segmentos. O segmento patronal, ou econômico, ou empregador. Temos o segmento das academias. Temos o segmento dos profissionais, temos segmentos de órgãos de governo e temos segmento social. Então, o nosso fórum tem esta missão: agregar a sociedade para propor políticas públicas e um projeto de nação. E eu acompanhei muito a eleição do Dr. Marcos Vinícius, de perto acompanhei a eleição dele, as propostas dele, fiquei muito feliz quando ele disse que uma das metas prioritárias da OAB é a reforma política. E o nosso fórum também tem essa meta prioritária, reforma política, porque é a mãe de todas as reformas. Não adianta ter reforma tributária, educacional, saúde, todas são maravilhosas, mas a política é a principal, é a mãe de todas as reformas. A presidente da República, Dilma Rousseff, seus ministros e auxiliares, os governadores dos estados, os magistrados, os prefeitos municipais, os senadores da República, os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores municipais, todos são servidores públicos. Portanto, devem servir à sociedade brasileira. E não somente servir aos seus interesses e aos seus familiares. Daí a necessidade urgente da reforma política, como base fundamental do reordenamento da máquina administrativa brasileira. Espalham-se pelo Brasil, em todos os eventos, espalha-se o debate sobre a reforma política. Ninguém mais tem dúvida de que nós precisamos mudar profundamente o sistema eleitoral que está completamente defasado. Na reunião do Fórum, o presidente nacional da Ordem citou os 3 problemas decorrentes do financiamento privado de campanhas. Torna desigual a participação das pessoas no processo eleitoral. Alguns participam com o voto, outros, além do voto, participam com o poder econômico. Certamente essas pessoas que participam com o poder econômico passam a ter uma presença destacada no cenário político. E essa desigualdade há de ser afastada. Depois, torna desigual a disputa entre os candidatos. Uma desigualdade tão gritante que alguns não conseguem acessar o eleitor. Alguém poderia dizer, mas essa desigualdade sempre irá ocorrer. Mas a desigualdade, quando ela ocorre em um patamar tal que
a propaganda política chega a todos os eleitores de todos os candidatos, essa desigualdade não é tão importante. A desigualdade atual existente no Brasil entre uns que têm todo o financiamento e outros que não possuem financiamento algum, salvo se também ingressarem na ciranda, no jogo político, nessa relação incestuosa de empresas e candidatos, o que é que vai acontecer? A distância é tão grande que é perceptível no resultado eleitoral. Mas quando essa distância ela passa a ser menor, obviamente o pequeno candidato, o candidato que está ingressando no mundo político, que não ingressou nesse sistema, ele acaba também chegando ao eleitor, ele acaba também expressando as suas ideias. Portanto, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é do problema do financiamento de campanha. É o distanciamento da representação popular e da sociedade. Esse déficit de legitimidade que sempre é apontado em nosso país. Sem dúvida alguma, o Congresso Nacional ficará mais próximo do povo, os representantes ficarão mais próximos de seus representados se efetivamente o sistema eleitoral for modificado. Para Marcos Vinícius, no projeto de lei precisa constar alguns itens de extrema importância. A lei deve prever o limite máximo de gasto de campanha. O que acontece atualmente? Os gastos são fixados, o limite máximo, pelo próprio partido. Cada diretório partidário fixa o limite de gasto dos seus candidatos. Mas nós vamos propor na Lei de Iniciativa Popular que este limite seja fixado na lei. Porque daí se construirá um sistema de maior igualdade. Óbvio que na lei também teremos um sistema mais transparente de prestação de contas de campanha. Não poderá ser o sistema atual de faz de contas. E esse sistema de prestação de contas efetivo, ele deve ser seguido por uma maior parceria dos tribunais eleitorais com os tribunais de contas, porque teremos recursos públicos envolvidos nesse tipo de financiamento. Como também temos que criminalizar o caixa 2 de campanha. Criar o tipo penal de criminalização do caixa 2 de campanha, para impedir que de forma indireta haja o financiamento. Temos que ter um movimento contra os gastos de estrutura de campanha. Estrutura de campanha, esse financiamento, essa forma de compra de voto indireta. Esse é o nó da questão. E temos, portanto, que criar o tipo penal de contribuir para estruturas de campanha de liderados ou de lideranças políticas que venham aderir ao candidato. E também instituir como hipótese de captação ilícita de sufrágio, portanto, do artigo 41A da Lei Geral das Eleições, que é a Lei 9.504, não apenas dar vantagem ao eleitor, mas também dar vantagem às lideranças políticas. Se ficar provado que uma liderança recebeu qualquer vantagem, direta ou indireta, será caso de cassação de mandato do eleito imediatamente. César Brito, presidente da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política da OAB Nacional, afirmou que é preciso atacar a origem da corrupção eleitoral. Que faz com que compre o voto, que faz com que financie candidatos com ficha notoriamente suja, que é o financiamento de campanha. Não é crível que, e eu vi esse dado do presidente Marcos Vinícius, que nos últimos 10 anos apenas 5 empresas tenham doado algo em torno de R$1 bilhão em campanha eleitoral. 1 bilhão. A troco de quê? Motivado por que razão? Motivadas empresas por que razão? E esse é o tema que nos passou a ser mais caro hoje. É preciso não só impedir que os mais favorecidos tenham oportunidade de se favorecer no processo eleitoral, com a compra, com o dinheiro, mas é preciso garantir a democracia do processo eleitoral, já que democracia pressupõe igualdade de concorrência, paridade de armas. Não há paridade de armas quando um lado é extremamente financiado e o outro não. Por que essa reforma política, eu fui várias vezes, participei de debates
não só na Constituinte, eu fui Constituinte, mas antes também, e depois da questão da reforma política. E por que não sai? Não sai por questão do poder político e do poder econômico. Isso significa mudança. Isso vai alterar o conteúdo político da composição de poder. Essa aqui é a questão de fundo. Não interessa. Então só tem uma forma. Por iniciativa do Congresso, por si só, não se resolve. É a participação da sociedade, através de uma pressão poderosa. Após o lançamento do projeto de lei de iniciativa popular, as seccionais da Ordem e a Igreja vão se mobilizar para conseguir a assinatura de pelo menos 1% da população eleitoral brasileira, exigência para que o projeto seja levado aos parlamentares. A meta é conseguir 1,5 milhão de assinaturas em até 3 meses. Depois disso, o projeto será encaminhado ao Congresso Nacional. O esforço é para que a reforma política seja feita antes das próximas eleições. Se nós escolhemos meio de assinatura nos próximos 2, 3 meses, já é para as próximas eleições, sim. Então nós vamos ser rápidos, ágeis, vamos utilizar as mídias sociais, assinaturas pela internet, né? Vamos ter uma cobertura internacional para vigiar todo esse processo, para dar credibilidade a esse processo. É um processo irreversível, não há mais retrocesso. Será uma marcha nacional, um movimento como das diretas já, muito forte, para, de forma sábia e ágil, ganharmos essa luta. E a seguir, depois do intervalo, lançada a primeira edição da agenda legislativa da atual gestão da OAB durante encontro com parlamentares da advocacia no Congresso. Você não pode perder. Até já. Foi lançada a primeira edição da Agenda Legislativa da Advocacia da atual gestão do Conselho Federal da OAB. Ela traz a relação dos projetos e propostas em tramitação no Congresso, considerados prioritários do ponto de vista da classe dos advogados e da cidadania brasileira. A agenda foi lançada durante um encontro dos dirigentes da Ordem com deputados e senadores que integram a Frente Parlamentar da Advocacia nas 2 casas legislativas do Congresso Nacional. A agenda reúne a relação dos projetos e propostas legislativas em tramitação na Câmara e no Senado, considerados prioritários para a classe e para a sociedade do país. Entre eles estão diversas propostas sobre o exame de ordem, férias dos advogados, o projeto que estende o sistema de tributação do Simples Nacional para a advocacia, o que institui sociedade de advocacia individual, projeto que altera o artigo 21 do Código de Processo Civil, proibindo que os honorários de sucumbência sejam compensados, projeto que fixa honorários de sucumbência para a advocacia trabalhista, o que combate o aviltamento dos honorários, e proposta que criminaliza quem viola as prerrogativas dos advogados. A expectativa da Ordem dos Advogados do Brasil é, através da agenda legislativa, melhorar a relação com o Congresso Nacional e alcançar vitórias importantes e essenciais para a advocacia e para a sociedade brasileira. O presidente da Ordem destacou durante o evento o papel essencial do advogado e dos parlamentares que também fazem parte da classe na luta pelos direitos dos cidadãos. Temos repetido que não há democracia sem política, não há política sem políticos e que o discurso que criminaliza a atividade pública e que de forma genérica não vê no Congresso Nacional o espaço que ele representa, que é o espaço mais democrático de poder no Brasil, porque é o espaço em que as minorias estão representadas, em que o pluralismo se faz de modo muito claro, não é um espaço, portanto, de representação popular, é um discurso autoritário e que não condiz com a democracia que queremos construir. Nós entendemos que reforçar, apoiar os colegas advogados é uma missão da nossa instituição. E se os advogados se dispuseram a representar a população no Congresso Nacional, devem ter da nossa entidade todo o apoio necessário para bem desempenhar o seu mandato. E a OAB se coloca à disposição do Colégio de Advogados que se encontram no Parlamento para um trabalho de diálogo, de assessoria,
não no intuito de intervir na autonomia e no espaço próprio do Congresso, mas no sentido de contribuir, colaborar no que for chamado, no que for convocado, em medidas legislativas e nas assessorias necessárias. Parlamentares das duas casas legislativas participaram do encontro e falaram da relevância em se ter uma agenda legislativa dentro do Congresso. Importância para sintonizar o parlamento diante daquilo que pensa o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa articulação, os advogados ganham e com certeza a sociedade brasileira ganha. A luta dos advogados é por prerrogativas dos cidadãos e os advogados representam os cidadãos nesses processos. Não há justiça sem juiz, mas também não há justiça sem o direito de defesa e sem o advogado. Esse é um estímulo em que há uma mão dupla. O parlamentar se sente responsável pelo destino daquele projeto. Ele faz com que aquele projeto, que muitas vezes possa caminhar em passos mais lentos, ele dê sinais de celeridade, faz com que se crie um ambiente de harmonia, né, na discussão de projetos que são polêmicos, que são projetos do interesse da nação e que são projetos que resguardam o advogado como fundamental, como diz o próprio preceito constitucional, para a administração da justiça. A aproximação da OAB com o Congresso Nacional foi bem vista pelos deputados e senadores integrantes da Frente Parlamentar da Advocacia nas duas casas legislativas. Esta aproximação da OAB com a bancada parlamentar da Advocacia é fundamental do ponto de vista estratégico para viabilizar as demandas, que não são poucas, em favor da advocacia e algumas que são prejudiciais aos interesses dos advogados que tramitam no parlamento. Coisa mais normal do mundo será ao longo do processo poder haver divergências que faz parte da democracia, mas sobretudo uma relação nova construída e com uma agenda legislativa que tem tudo a ver com a contribuição de fortalecer a advocacia. A advocacia é um instrumento de proteção da cidadania e nós já acreditamos e acreditamos uma confiança muito grande nesse novo momento da OAB à frente com o presidente Marcos Vinícius. Eu tenho certeza que essa relação com o Congresso só terá um ganhador, que deverá ser a sociedade brasileira. Eu acho que o diálogo com a sociedade civil organizada é fundamental para o exercício pleno da democracia e o aperfeiçoamento da representação parlamentar, da representatividade parlamentar, mas acima de tudo, eu considero a OAB em especial um ente importantíssimo nesse diálogo. Não apenas pelas teses, todas elas importantíssimas para a vida nacional, mas acima de tudo pelo que significa a participação da OAB na vida política nacional. A participação da Ordem dos Advogados do Brasil através do Conselho Federal no auxílio aos parlamentares que são suscetíveis ao recebimento de sugestões é muito importante. Porque o que é a normatização? Normatização nada mais é do que você transformar os costumes da sociedade em lei. É você regular a convivência do cidadão em sociedade. E a OAB ela tem um papel fundamental nesta criação, na gestação das leis que acontecem no Congresso Nacional e impactam de forma direta na vida de todo o cidadão. Queremos ter esse trabalho mais próximo, não só para os temas corporativos da advocacia, mas para os temas que dizem respeito à cidadania brasileira. A Ordem tem essas suas duas missões que são estatutárias, portanto, missões postas na lei aprovada pelo Congresso Nacional, de ser entidade de seleção e dos advogados, de fiscalização da profissão e de defesa das prerrogativas, mas de ser também uma entidade defensora da ordem jurídica do Estado de Direito e uma entidade que deve se preocupar com o aperfeiçoamento das instituições da República. Isso está na nossa lei federal, que é o Estatuto, aprovada pelo Congresso. Portanto, temos essa missão com a sociedade brasileira de contribuir e, portanto, no tema da reforma política e nos outros temas que o Congresso Nacional entender necessários, a Ordem está à disposição, como, por exemplo, na discussão sobre a revisão das dívidas dos estados com a União, como, por exemplo, no próprio tema acerca de precatórios. Temos, portanto, queremos ter essa interlocução através das frentes parlamentares dos advogados na Câmara
e também do Senado. Nós vamos fazer uma breve pausa para o intervalo, mas no próximo bloco você confere: OAB vai acompanhar inspeções da Corregedoria Nacional de Justiça nos tribunais e ainda Ordem adere ao projeto que torna obrigatória a permanência do juiz na comarca. A Ordem dos Advogados do Brasil vai acompanhar de perto as inspeções da Corregedoria Nacional de Justiça nos tribunais brasileiros. O anúncio foi feito pelo ministro corregedor Francisco Falcão ao presidente nacional da OAB. As seccionais de todo o país vão poder acompanhar as inspeções da Corregedoria Nacional de Justiça nos tribunais brasileiros. O órgão vai oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil, avisando sobre as visitas. A decisão foi anunciada pelo corregedor, ministro Francisco Falcão, em reunião com o presidente Marcos Vinícius Furtado, a diretoria do Conselho Federal da Ordem e conselheiros federais da entidade. Satisfação em estar de volta a esta casa. Eu já fui advogado e pretendo voltar para a advocacia e dizer que conheço os problemas também da advocacia e das dificuldades que os advogados têm, de uma maneira que esse é um projeto da Corregedoria Nacional de ter sempre a participação da OAB nas correições que forem realizadas nos tribunais de justiça, porque eu entendo que a OAB é fundamental ao exercício do judiciário. Acompanhar as inspeções estaduais in loco vai reforçar o papel da Ordem como interlocutora entre a sociedade e o judiciário. A presença do ministro corregedor do Conselho Nacional de Justiça na OAB significou o acertamento de várias conquistas em favor da cidadania por valorizar a advocacia brasileira. Em primeiro lugar, a oportunização que o ministro corregedor conferiu à Ordem dos Advogados do Brasil de participação nas inspeções do CNJ que serão realizadas doravante em cada tribunal do país. O advogado, ele sabe onde que o cidadão necessita de uma justiça mais ágil, mais célere, mais prestativa, e a colaboração das seccionais da OAB e do Conselho Federal da Ordem, dos advogados brasileiros nas inspeções do CNJ tornará efetivamente a atuação deste importante órgão da República e do Judiciário brasileiro mais efetiva e mais atuante, sempre no sentido de termos um judiciário que preste um serviço mais ágil, mais célere, mais efetivo ao cidadão. Virá trazer uma grande contribuição, que é as informações que os advogados têm e os reclamos que os advogados têm que fazer em relação à conduta de alguns magistrados. Na visita ao Conselho Federal da OAB, o corregedor também anunciou que vai determinar a revisão de uma recomendação antiga da Corregedoria, para que os honorários advocatícios, quando destacados, sejam pagos diretamente ao advogado e não à parte. O ministro corregedor, atendendo a uma postulação efetuada na reunião pelo conselheiro federal Walter de Agra da Paraíba, decidiu determinar a revisão de uma posição anterior da Corregedoria, no sentido de que, a partir de agora, os tribunais serão orientados a pagar diretamente ao advogado os honorários a que faz jus. Não tem sentido algum a existência de honorários já determinados, já repartidos, já separados no processo judicial e ter uma orientação que determinava anteriormente que os advogados não deveriam recebê-los. Efetivamente, a partir desta decisão do ministro corregedor, os advogados perceberão seus honorários diretamente, porque os honorários de sucumbência constituem um direito do advogado, uma verba alimentar de subsistência, e está previsto expressamente o pagamento direto ao advogado no nosso artigo 24 do Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal e deve ser cumprida. E outra importante medida anunciada pelo Corregedor Nacional de Justiça é que a OAB irá participar do projeto Presença do Juiz na Comarca. A iniciativa visa resolver o problema enfrentado em muitas comarcas, nas quais o juiz costuma estar presente somente às terças, quartas e quintas-feiras. De acordo com o projeto, a presença dos magistrados será obrigatória de segunda a sexta-feira, o que deve contribuir para agilizar os julgamentos mediante a marcação de audiências.
Para dar celeridade à justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil vai aderir ao projeto Presença do Juiz na Comarca. O projeto vai ser lançado pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, do CNJ. A ideia é garantir que as audiências sejam marcadas em no máximo 60 dias a partir da entrada do processo e da designação do juiz. Além disso, vai ser exigido que as audiências de instrução e julgamento sejam feitas de segunda a sexta-feira, obrigando o juiz a estar na comarca durante toda a semana. Esse projeto, na verdade, não deveria nem existir, porque já está expresso na Constituição e na LOMAN. Lamentavelmente, nós temos alguns magistrados que são faltosos, que só trabalham 3 dias por semana, e nós temos agora que regulamentar isso de uma forma mais rigorosa, exigindo a participação e a presença do juiz na comarca. A OAB apoia integralmente o projeto da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Inclusive, se trata de uma reivindicação da OAB, a presença do juiz na comarca de segunda a sexta-feira. E, efetivamente, uma solução simples, mas efetiva que a Corregedoria propõe, significa a designação de audiências também às segundas e sextas-feiras, para que tenhamos a garantia da presença do juiz da comarca, que vem essa proposta não em desfavor da figura do juiz, mas no sentido de demonstrar a importância do judiciário, a importância da presença do juiz na comarca, como uma forma de valorizar a própria magistratura e de dizer que o judiciário é essencial à comunidade. Além da OAB, apoiam o projeto Conselho Nacional do Ministério Público, a Defensoria Pública e a Administração dos Tribunais. O termo de cooperação técnica vai ser assinado no dia 29 de abril, na sede do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A OAB é uma parceira importante. Onde houver falta de juiz na comarca, a OAB pode denunciar e a Corregedoria vai agir com muito rigor, inclusive cortando o ponto do juiz. Você vai ver depois do intervalo. Pleno da OAB refuta e repudia declarações do presidente do STF sobre tribunais regionais federais. E veja também, conselheiros da Ordem elegem advogados para representar a advocacia no CNJ e no CNMP. Por unanimidade, os conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil aprovaram, em sessão plenária, nota pública refutando e repudiando as declarações do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, sobre a aprovação da proposta de emenda constitucional que cria 4 novos tribunais regionais federais no país. A notícia a respeito das declarações feitas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, sobre os advogados, chegou durante a sessão plenária do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi o presidente da seccional do Paraná, Juliano Breda, que comunicou aos conselheiros. De uma declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, a respeito da criação dos novos 4 tribunais regionais federais. Em um encontro que teve a presença da imprensa, do ministro Joaquim Barbosa com as 3 principais associações de juízes, a ANAMATRA, a JUF e a MB. O presidente Joaquim Barbosa afirmou o seguinte: os tribunais vão servir para dar emprego para advogados e vão ser criados em algum resort, em alguma grande praia. Foi uma negociação na surdina, sorrateira. Mais à frente, o ministro Joaquim Barbosa, continuando a crítica que faz à criação dos 4 tribunais pela PEC 544, dirigiu-se aos representantes dessas entidades da seguinte maneira: os senhores não representam o Conselho Nacional de Justiça, os senhores não representam o Superior Tribunal de Justiça, representam seus interesses corporativos, mas isso não supre a vontade dos órgãos estatais. Compreendam isso. Os senhores não representam a nação, não representam os órgãos estatais, os senhores são representantes de classe. Só isso. Logo em seguida, o conselheiro paranaense pediu ao presidente da OAB uma resposta à forma como o ministro tem tratado a advocacia e a OAB.
Marcos Vinícius reafirmou que toda generalização comete injustiças e falou que a criação dos 4 novos tribunais regionais federais não interessa a empregos de advogados, já que os processos existem e tramitam nos tribunais. Na primeira oportunidade em que aconteceu uma crítica genérica às relações entre advogados e membros da magistratura, o Conselho Federal da Ordem recebeu em sua instituição, em sua sede, as entidades associativas e fizemos uma dura resposta no sentido de que toda generalização comete injustiça e que não é possível o presidente do Supremo Tribunal Federal fazer esse tipo de generalização, até aguardando que, evidentemente, não tivesse sido esta a intenção, já que ele estava julgando um caso concreto do CNJ. Fica aprovada já a manifestação de rejeição, de repúdio, ou os termos em que a comissão melhor aprover do plenário do Conselho Federal as palavras desrespeitosas à advocacia e à entidade dos advogados, como também reafirmar que a criação dos tribunais regionais federais não interessam a empregos de advogados, até porque os processos já existem, até porque os processos já tramitam nos tribunais. O que acontece é que a jurisdição precisa destes tribunais. A cidadania está a necessitar de um judiciário mais célere. O Luiz Glombe, em meu gabinete hoje, antes da sessão, estava a me revelar que, ao ser criado a atual composição dos tribunais, nós tínhamos no nosso país 90 mil processos na Justiça Federal. E hoje nós temos mais de 1.200.000 processos. Obviamente que uma realidade existente, quando foi criado, a atual estrutura foi criada com 90 mil processos, não pode ser comparada com a atual realidade. E, obviamente, o Conselho Federal da Ordem deve manter a posição de apoio ao projeto e de repúdio a essa manifestação. A nota, redigida por uma comissão composta pelos conselheiros federais Paulo Roberto de Gouveia Medina, Carlos Roberto Siqueira Castro e Renato da Costa Figueira, foi aprovada por unanimidade pelo Pleno, que aplaudiu fortemente o posicionamento da entidade. O Conselho Federal da OAB entende do seu dever refutar tais declarações por inexatas, impertinentes e ofensivas à valorosa classe dos advogados. A bem da verdade, a emenda constitucional em questão tramita no Congresso Nacional desde o ano de 2002, tendo observado o processo legislativo próprio, revestido da mais ampla publicidade. Além disso, resultou de antiga e legítima aspiração dos jurisdicionados em nosso país e contou com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao aprovar a PEC 544 de 2002, após a realização de audiências públicas e intenso debate parlamentar, o Congresso Nacional exerceu, com ponderáveis e justas razões, o poder constituinte derivado, que lhe é exclusivo e indelegável. Não faz sentido, nem corresponde à relevância do tema, supor que a criação de novos tribunais regionais federais objetive criar empregos, muito menos para os advogados. Em momento algum, cuidou-se de favorecimento à classe dos advogados ou interesses que não fossem os do aprimoramento da Justiça Federal no Brasil. O assunto merece ser tratado em outros termos, respeitando-se a independência dos poderes e a dignidade dos órgãos e associações que pugnam pela melhor realização da justiça no país. O presidente nacional da OAB já entregou ao presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, a lista com os nomes dos advogados indicados para representar a advocacia no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público. Os escolhidos foram eleitos durante sessão do Conselho Pleno. 14 advogados se candidataram às vagas para representar a Ordem dos Advogados do Brasil nos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público. Os advogados foram ouvidos por 81 conselheiros federais, mas somente 4 deles se elegeram por voto secreto e em sessão aberta ao público após passarem por sabatina. No que se refere ao CNJ, eu indago a Vossa Excelência qual a sua opinião sobre se o CNJ tem, em que circunstâncias, competência recursal em relação às decisões tomadas pelas corregedorias estaduais de justiça.
Para o CNJ, foram escolhidos Gisela Gondim Ramos e Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira. Gisela nasceu em Florianópolis, Santa Catarina. É advogada militante desde 1981, formada pela Universidade Federal de seu estado. Na seccional catarinense da OAB, foi conselheira e integrou a diretoria no triênio 1998-2000. Hoje é conselheira federal da Ordem. Além disso, é autora de inúmeras obras jurídicas e membro efetivo do Instituto dos Advogados do Brasil. Paulo Eduardo é natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Se formou na Universidade Federal do Estado, onde atua como advogado. Professor de Direito do Trabalho em diversas instituições potiguares, Paulo Eduardo foi presidente da OAB estadual por 2 mandatos consecutivos. Atualmente, integra o Conselho Federal. Os dois falaram sobre como será a atuação no Conselho. Tenho mais de 32 anos de advocacia, já advoguei em todas as instâncias, todos os tribunais, tanto na Justiça Estadual, Federal, quanto na Justiça do Trabalho. Metade desses 32 anos trabalhando junto com a Ordem dos Advogados do Brasil. E com essa experiência toda, eu acho que tenho alguma coisa a contribuir com o Conselho Nacional de Justiça. A mesma postura que eu tenho e tive como representante da OAB, na qualidade de presidente e agora conselheiro federal, terei no CNJ. Eu serei a voz do Conselho Federal dentro do CNJ. O meu objetivo é fazer com que o CNJ tenha cada vez mais uma atuação voltada em benefício da sociedade, do acesso à justiça e principalmente do respeito às prerrogativas dos advogados, para que haja unificação de procedimentos no CNJ e a advocacia possa efetivamente exercer a sua função, o seu munus público, amparado e com o respaldo da decisão do CNJ. A minha posição, repito, é de representar bem a advocacia brasileira no CNJ. Já para o CNMP foram indicados os advogados Walter de Agra Júnior e Esdras Dantas de Souza. Walter de Agra Júnior é natural de Campina Grande, Paraíba. Se formou pela Universidade Estadual da Paraíba em 1997, tem especialização em Direito Processual Civil e mestrado em Direito Processual pela Universidade Católica de Pernambuco. Na OAB paraibana, foi conselheiro seccional e no Conselho Federal atuou como conselheiro, além de presidir a Comissão Nacional de Exame de Ordem. Atualmente, integra a OAB Nacional como conselheiro federal. A minha função primeira e inicial é ser a voz, juntamente com o Dr. Esdras, do Conselho Federal, da advocacia brasileira perante o CNMP. Essa é a nossa função primeira, de levar na fiscalização e na estruturação do Ministério Público a voz e o conhecimento da advocacia para propor melhorias no funcionamento do Ministério Público e também, e sobretudo, proteção e respeito aos direitos e prerrogativas da advocacia. Esdras Dantas nasceu em Caicó, Rio Grande do Norte. Ingressou na advocacia em 1979, após se formar na então Faculdade do Distrito Federal, CEUB. Pós-graduado em Direito Público Interno, já foi professor em instituições de ensino superior. Na OAB-DF, foi conselheiro seccional por 5 mandatos e presidiu a entidade de 1991 a 1995. Foi conselheiro federal por 4 mandatos consecutivos e ocupou o cargo de diretor-tesoureiro da OAB Nacional. O que eu vou fazer lá, na verdade, é representar os anseios da nossa instituição e, sobretudo, participar de formativa na defesa das prerrogativas profissionais. Irei não dizer o que penso, mas irei levar ao Conselho a mensagem do nosso Conselho para tentar incutir na cabeça dos membros do Ministério Público a importância da advocacia e, sobretudo, o respeito às prerrogativas profissionais, que nós costumamos dizer que não pertencem aos advogados, e sim aos cidadãos que representamos em juízo. Os representantes da advocacia nos órgãos de controle externo da Justiça e do Ministério Público cumprirão mandato de 2 anos e devem passar por sabatina no Senado Federal, onde deverão ter os nomes aprovados pelo plenário da Casa, para então serem nomeados aos cargos pela Presidente da República. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.